Começa agora o Pode Comer, hoje um programa muito especial, dedicado àquele paciente que é diabético e aqueles também que conhecem um amigo diabético que precisa se cuidar. Nosso objetivo aqui é esclarecer para você e mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam por aí. De fato, a gente precisa realmente se cuidar. Por isso que o nosso programa de hoje vai ser um pouco mais especial, dedicado a você, para esclarecer todas as dúvidas que você tem sobre esse assunto. Tanto que, hoje o apresentador é praticamente 100% nutricionista para você. O diabetes é uma doença crônica que atinge milhares de pessoas no mundo inteiro e a incidência ela vem aumentando a cada ano, o que nos traz preocupação. Ela é causada por um aumento do açúcar no sangue, que é a glicose, e a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação nesses pacientes diabéticos. Existe muita confusão que as pessoas estão tendo ultimamente com tantas informações, então a gente vai esclarecer um pouquinho o que é importante nesses pacientes diabéticos. A dieta desses pacientes diabéticos, ele deve conter preferencialmente fibras e proteínas magras. Não é que esses pacientes não possam consumir o carboidrato, mas eles têm que ser consumidos de forma equilibrada e tem que dar preferência para os carboidratos ditos bons. Então, uma alimentação rica em fibras, com verduras, legumes, frutas, de forma balanceada, faz parte da dieta do dia a dia desses pacientes, associado a carnes, queijos, leites. Então, esses pacientes não são privados desse tipo de alimentação. E em relação ao carboidrato, que é o que gera mais dúvida, eles também não precisam parar de comer. É claro que tudo de forma individualizada, existem casos em que a glicose é mais alta, a gente tem que fazer uma restrição maior, existem casos com a glicemia mais regularizada, a gente libera um pouquinho mais, sempre de forma balanceada. Mas não tem necessidade de parar de comer o pão, mas tem que dar preferência para os pães integrais, porque a alimentação integral com fibra é muito importante para esses pacientes, ajuda no controle do diabetes. A gente não precisa tirar o arroz, a gente não precisa tirar batata, inhame, aipim. A gente pode ter uma dieta com arroz, feijão, carne, salada, pães, de preferência, como eu falei, integrais, com queijo, pães com ovo. A gente pode consumir, sim, o macarrão, só que a gente tem que lembrar que tem que ser de forma equilibrada. Tudo, em qualquer dieta, tem que haver equilíbrio. Quando você tem um caso de glicemia muito alta, você também não tem que cortar alimentos, mas sim reduzir quantidade, tá? Então, mantendo uma dieta equilibrada, sempre preferindo nas refeições fibras e proteínas é o mais importante e carboidratos sempre de forma equilibrada, mas não precisa retirar, a não ser o açúcar, né? O doce, o chocolate, vai o pudim, que a gente tem que evitar em algumas vezes cortar da alimentação. Como a médica disse, a gente não precisa de ter medo de carboidratos. E eu quero começar dando a primeira dica para vocês. Quer comer um carboidrato? Sempre associa ele com a proteína. O problema do carboidrato é a glicose, o açúcar, justamente esse tal problema que afeta o diabético. Mas quando você coloca uma proteína junto com esse carboidrato, você consegue diminuir esse açúcar daquele carboidrato. Então, qual que é a dica? Pão com ovo, não pão com manteiga. É mais gostoso pão com ovo, dá mais saciedade. Outra proteína boa, queijo branco. Se você está num processo de emagrecimento, evita queijos gordurosos. Você pode colocar também frango, você pode colocar atum, faz aquele patezinho com creme de ricota ou com requeijão light. Mas o melhor de tudo é quando você coloca nesse patê aquela cenourinha ralada, aquele alface, porque aí você está colocando mais fibras nesse pão. Então, o carboidrato tem proteína e fibras. Perfeito para você que é diabético. Aliás, não só para você que é diabético, é um tipo de alimentação que serve para todos nós. É uma excelente opção de café da manhã. Então não tem para que ter medo. Ah, tem que ser pão integral? É fundamental que o paciente diabético ele ingira mais fibras. E aí a gente pensa, então vai ter que ser integral. Se você não gostar, você não precisa se preocupar com isso. A recomendação é que se consuma pão integral. Mas a quantidade de fibras que tem nesse pão não é tão significante que vai alterar ou vai afetar o seu tratamento. Então, se você não gosta de pão integral, você pode comer um pão de forma normal, você pode comer um pão de sal. Eu vou te dar outra dica. Eu te aconselho a tirar aquele miolo, se você for comer o pão de sal, tá? Para ficar menos leve, menos calórico, para não ter tanto carboidrato. Mas você pode sim comer um pão de sal, mas só lembra, com bastante proteína, com bastante fibras. E aí,
Junto com esse pão, a gente vai poder comer também uma fruta com aveia. Aveia é fibras. E a gente precisa de fibra justamente para poder tratar a diabetes. A fibra é um alimento que ajuda a diminuir esse açúcar. E aí você vai encontrar não só na aveia, mas você vai encontrar nas frutas em gerais, nas verduras. E aí você vai administrando ao longo do dia a sua alimentação, sem medo e sem culpa. Essa foi uma ideia de café da manhã. E agora, o que eu vou almoçar? Arroz, feijão, por que não? Não sei se você sabe, mas o feijão é rico em fibra. Então a gente pode colocar uma quantidade reduzida de arroz, uma concha de feijão, caprichar nas verduras, nos legumes, nas folhas verdes, porque aí você está enriquecendo o seu prato com bastante fibra. E não pode esquecer da proteína, que é fundamental. Nesse caso, evitar o excesso de gordura, carnes gordurosas. São situações fáceis de a gente levar no dia a dia. Então não tenha medo de se alimentar. E o que eu vou comer à tarde, Vitor? Que tal um aipim cozido com ovo mexido? Que tal uma banana da terra com queijo branco? É uma opção saudável. Você não precisa ficar só focada no pão. Muita gente tem medo do pão, que é o que eu falo sempre, você não precisa ter medo. Mas a gente pode alternar, né? Então você pode optar por um carboidrato mais saudável. E aí você lembra do aipim, da banana, tem um inhame. Você sempre tem que associar com uma proteína. Então se eu vou comer uma banana com queijo, tá perfeito. Um café com leite, um adoçante, cabe uma fruta. O jantar você pode repetir igual você fez o almoço, sem medo nenhum. Ah, mas eu não gosto de jantar, eu queria lanchar. Que tal um sanduíche natural? É isso mesmo, você faz um sanduíche natural bem gostoso com bastante alface, bastante tomate, bastante cenoura ralada e aquela proteína da sua preferência, que pode ser um hambúrguer caseiro que você fez na sua casa, sem muita gordura, um filé de frango. E aí tá uma excelente opção de jantar para você, que é diabético e que muitas das vezes sofre achando que não pode comer isso ou comer aquilo. Pessoal, é muito importante se atentar que a alimentação não é um bicho de sete cabeças. Todo mundo pensa, meu Deus, estou com diabetes. Realmente, a gente se preocupa muito, porque a gente precisa se cuidar. E o açúcar em excesso no sangue realmente faz muito mal. Ele causa outros problemas, como problemas renais, cardiovasculares, tantas outras coisas mais. Então, de fato, nós precisamos ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada. E como eu falei agora, essas opções que eu dei para vocês são opções de café da manhã, almoço e jantar, lanche da tarde. Ou seja, deu para perceber que a gente pode comer de tudo, sem medo, sem culpa. Porque é o que eu falo sempre, na vida tem que ser equilíbrio. Assim como a médica disse, a gente precisa ter equilíbrio na nossa alimentação, tudo que você venha comer. É muito importante também você lembrar que nesse processo você precisa evitar os alimentos industrializados. Esses têm mas muito açúcar, muita gordura. Então, se você gosta muito, deixa para você comer lá naquele dia da sua refeição livre, tá? Não é para comer o dia inteiro não, é só numa refeição livre. Então, guarda isso para um dia muito especial. Não faça disso um hábito diário, porque aí vai ter problema, entendeu? É muito importante você ter um acompanhamento médico ou nutricional justamente para poder te auxiliar nessas quantidades. Porque não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, você pode comer sim, mas tudo de forma equilibrada, de forma controlada. Então, essa é minha dica como profissional de nutrição para você. Não tenha medo de se alimentar. Gostaram da nossa consulta de hoje? Para ficar melhor, eu vou colocar na coluna Pode Comer dessa semana um material sobre diabetes e vou colocar uma sugestão de cardápio lá, como esse que eu falei para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição através das nossas redes sociais do S Hoje. Inclusive, eu quero te convidar a ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações em tempo real de tudo que está acontecendo e visitar a coluna Pode Comer também, porque é imperdível toda semana. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e se cuida, gente! Beijo!